Victor Stavalli, ele nasceu em São Paulo e hoje se apresenta aí como um influenciador digital, né, dizendo ser ex-satanista, cristão, tradicionalista e nômade digital. Mas apesar de toda essa exposição recente, a história dele começou bem antes disso. Antes mesmo de entrar no ocultismo, ele já tinha passado pelo meio drag. Nessa época aparecia caracterizado, publicava esse conteúdo nas redes sociais e também participava de eventos ligados à cultura drag. Foi inclusive nesse período que ele conheceu a ex-sócia, que mais tarde voltaria a aparecer na história. Ele era a drag satanista do TikTok. Depois disso, ele mergulhou de vez no mundo espiritualista e ocultista, passando a se apresentar como sacerdote luciferiano, criando templo e realizando rituais. Foi justamente nessa fase que ele começou a ganhar mais visibilidade, mas também começaram a surgir os primeiros relatos negativos. Existem alguns exposeds dessa época, né, incluindo o depoimento de uma mulher que afirma ter trabalhado com ele e traz acusações sobre esse período. E aí minha mãe falou muito pra mim dele, olha, tem um rapaz aqui no Brasil que ele é muito inteligente, ele trabalha com a área espiritual. Eu acho que seria legal você dar uma pesquisadinha sobre ele. Eu fui pesquisar. E eu fui, assim, decididamente buscar um trabalho de prosperidade, de riqueza, de fama, dentro do meu âmbito laborativo. E aí eu lembro que o primeiro instante que ele te trata super bem, ele te dá todo o respaldo, ele te dá todas as informações, ele é uma pessoa bem diferente depois do pagamento, bem diferente, né? Ele falou, olha, você vai ter que fazer um assentamento, tanto para você quanto para o teu esposo, e aí a gente vai tratar dessa questão. Cobrou na época R$60 mil, tá? Para fazer os pactos que eu queria. E aí esse valor foi tomando uma proporção muito maior, porque quando ele me manda a lista de material, é um material muito grande, muito extenso. Eu gastei no total entre passagem, alimentação, estadia, material, animais. Então eu gastei mais de 100 mil. E nessa brincadeira, a gente entrou num processo de endividamento, porque a gente não tinha esse capital. Eu fui procurar uma coisa que eu não tinha, você concorda? Se eu fosse uma pessoa próspera, eu não precisaria dele. E ele falou, olha, o que faltar, compra aqui em São Paulo, tem a Casa do Cigano. E aí ele até tem uma indicação lá com essa loja, a gente foi na loja comprar. Ele comprou crânio, raspa de crânio de defunto, dente de humano, arca dentária de dente de humano, arca dentária de humano, umas coisas bem cabreiras, assim, bem macabro. Então, quando a gente faz o trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você está colocando uma energia de morte, de coisa pesada, e você não tem um preparo para aquilo, né? A gente está falando de uma religião, do Candomblé e a Quimbanda, elas são uma religião muito complexas, não é muito fácil de lidar. Só que em determinado momento, o Vic simplesmente largou tudo isso e anunciou uma conversão ao cristianismo. E não foi algo discreto, tá? Ele passou a falar abertamente sobre fé, sobre mudança de vida e até citou uma suposta ligação com Daniel Mastral, chegando a fazer vídeos emocionados sobre isso. Ele me deu, sem brincadeira nenhuma, o abraço mais apertado que eu já recebi na minha vida. Ele não tinha interesse nenhum comigo. Nenhum. Não tinha interesse de nenhum lado. O problema é que a relação também foi questionada, né? A própria esposa de Mastral afirmou que eles não eram tão próximos assim e que teriam se encontrado apenas uma vez, quando o Vic teria ido pedir desculpas por críticas antigas. Mesmo assim, ele continuou tentando sustentar essa imagem de proximidade. Se você é um amigo de uma pessoa, chora pela morte dela, que sentido faz, a partir do momento que a pessoa morrer, você atacar quem está cuidando do filho daquela pessoa, do bem mais precioso que ele deixou? E como já era de se esperar, essa conversão também veio acompanhada de críticas e polêmicas. Em alguns momentos, o próprio Vic fez desabafos que levantaram ainda mais dúvidas sobre a sinceridade dessa mudança. Eu não preciso do seu dinheirinho, do seu troco de pinga, que você sai do culto e vai encher o rabo de cachaça de final de semana. Eu não preciso. A minha vida já prova, por si só, quem é Vic Vanilla e quem é Victor Stavalli. Com o tempo, parecia até que ele tinha se ajustado, mas logo começaram a aparecer novas acusações, dessa vez envolvendo estelionato espiritual, manipulação de seguidores e até comportamentos agressivos nos bastidores. Aos poucos, muita gente começou a perceber que talvez ele não tivesse mudado tanto assim quanto dizia. E aí era uma situação sobre uma violência que a esposa dele sofreu, e ele queria tomar uma atitude drástica com quem fez o que fez com ela. Só que ele queria que eu compactuasse com isso, que eu ajudasse ele a resolver e buscar o cara pra cometer um assassinato. Eu falei, eu não quero saber disso. O cara já não foi preso, mas ele está saindo e eu preciso fazer algo. E ela falava assim, eu não quero falar disso, eu não quero falar disso, eu não quero falar disso. Ele, você tem que aceitar que eu estou te protegendo, ingrata, você é ingrata. Ela falou, Vitor, me dói, eu fui ferida, isso me dói, eu não quero falar. Aí ele pegou um violão pra bater nela. E eu entrei na frente e falei, você não vai bater nela.
Aí ele quebrou o violão na minha cabeça. Inclusive, existe um vídeo em que ele fala algo como: se eu quisesse hoje me tornar um pastor, e nesse mesmo contexto acaba fazendo comentários que sugerem uma visão aí bem problemática sobre manipulação. Se eu quisesse hoje largar o luciferianismo, me tornar um pastor, provavelmente eu ganharia por faixa de 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões por mês. Fácil. Porque pelo meu conhecimento que eu tenho de cabala, de esoterismo, etc e tal, eu faria uma igreja com todos esses fundamentos, só que do ponto de vista cristão. Entende? E eu conseguiria manipular as pessoas muito rápido e ia começar a mostrar resultados muito rápido, usando técnicas de magia, de bruxaria e de feitiçaria. Mas nada disso acendeu tanto alerta quanto a fase seguinte, a fase em que ele passou a ser associado ao nazismo. Depois de toda a narrativa de conversão, o discurso dele começou a mudar de forma bem perceptível. Aos poucos ele foi se aproximando de ideias cada vez mais extremistas, algo que, convenhamos, não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos que ele dizia seguir. Então os brancos foram escravizados igual os negros ou até mais, muito mais. Com o tempo, Vic começou a falar abertamente sobre nazismo nas redes sociais. E não só falar, mas tratar o tema de uma forma quase que normal, né? O que já gerou uma enorme repercussão. E isso não surgiu do nada, tá? Ele já vinha acumulando falas questionáveis, mas desta vez o discurso ficou muito mais explícito. Mesmo com muitos conteúdos sendo apagados ou removidos, ainda existem registros e matérias que confirmam esse tipo de posicionamento. Em um dos vídeos que circulam, ele faz uma comparação envolvendo a aparência europeia, chega a citar figuras históricas ligadas ao regime nazista, um tipo de fala que claramente passa uma ideia de superioridade. A partir daí, começaram a aparecer conteúdos com referências diretas ao nazismo, símbolos associados ao supremacismo branco e até elementos como o chamado Sol Negro, que costuma ser usado por grupos extremistas. Leiam também o Mein Kampf, né? Do Hitler, leiam também os livros do David Duke. É isso, gente. Vocês estavam esperando o quê? A massa do Nordeste, né? Não o povo que vota certo. O povo que vota certo nem merece estar num lugar desse. O povo que vota certo deveria ir pro Nordeste só pra sentar na rede e tomar água de coco, que é pra isso que serve aquela bosta. Entendeu? Só pra isso. Só por conta das paisagens. Porque é difícil você lidar com essa massa, né? Pro Nordeste o que vale é isso. Quanto mais droga, quanto mais puteiro, quanto mais prostíbulo, melhor. Porque a economia gira em torno disso. Além disso, surgiram relatos de que ele participava ou administrava grupos em plataformas como Telegram, Discord, onde eram compartilhados conteúdos ideológicos, teorias conspiratórias e discursos considerados perigosos. Ele continuou com a ideia do cristianismo em si. A partir de teve um momento que ele monta um grupo no Telegram, que ele junta um grupo de nazistas, que eu não sei até hoje como é que pode aqui no Brasil ninguém ter desmantelado isso, ninguém ter levado o Vic preso, sendo que ele ficou um bom tempo aqui no Brasil fazendo isso, cometendo esse tipo de crime, e morava na Moca. Eu tinha o endereço dele, era uma casa até de portão baixo, e a polícia nunca fez nada. Não foi atrás, não tentou mexer em nada, enquanto o cara pregava o nazismo para uma pancada de gente que ainda acreditava nele como um ser iluminado ou um ser que vinha trazer conhecimento. Segundo denúncias, esses grupos aí não eram apenas espaços de conversa, mas ambientes onde ideias eram reforçadas e disseminadas. Em meio a tudo isso, ainda aparecem gravações aí com falas violentas e até menções a possíveis ataques, o que aumentou ainda mais a preocupação em torno do caso. Mas não parou por aí, tá? Outra coisa que repercutiu bastante foi a possibilidade de ele transformar essas ideias em algo político. Segundo algumas informações, Vic teria interesse em criar um partido baseado no que chama de arianismo. E aqui vale um ponto importante. Existe mais de um tipo de uso desse termo, mas no contexto em que ele foi citado, se trata de uma ideologia racial que defende a existência de uma suposta superioridade de determinados povos, algo que já foi amplamente usado no século XX para justificar perseguições e atrocidades. Eu vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Façam filhos brancos e com bom padrão genético, brancos de alma. Brancos de alma, tá? Não adianta só a pelezinha branca, não. Tá cheio de branquinho por aí que é esquerdista, é maconheiro. Tá cheio de ariano aí que não é mais ariano, já perdeu a identidade espiritual, já tá, inclusive, pronto para reencarnar num porco ou em alguma coisa mais horrenda, né? Hoje, esse tipo de pensamento é considerado pseudociência, além de ser associado diretamente a movimentos extremistas e rejeitado pela comunidade científica internacional. Então, imagina um partido construído com base nisso, né? Não tem como não gerar uma repercussão enorme. Mesmo assim, segundo o próprio Vic, a situação não seria tão extrema quanto parece.
Mas aí entra a parte mais séria de tudo isso, né? A resposta das autoridades. Ele passou a ser acusado de apologia ao nazismo e incitação à discriminação. Diversas denúncias foram feitas, inclusive por influenciadores, entre eles Nando Moura, que afirma ter participado dessas denúncias. E ao longo dessa trajetória, eu vi que acabou acumulando uma lista considerável de conflitos com políticos, ex-aliados, criadores de conteúdo e até pessoas próximas. Acredite se quiser, mas até eu já fui ameaçado de processo por Vic Vanilla referente a um vídeo que eu fiz dele já há um bom tempo atrás, né, em que um outro criador de conteúdo questionava algumas falas dele. Eu fiz uma espécie de react, fiz alguns comentários e parece que ele não gostou, tinha pedido ali, mandado uma notificação extrajudicial, pedindo ali a remoção do vídeo, inclusive uma retratação pública. Parece piada, né, mas isso aconteceu. A coisa começou a desandar quando começou a movimentar muito dinheiro. E quanto mais poder ele tinha, mais ele agredia e utilizava disso para chantagear. Com o avanço das denúncias, a Defensoria Pública de Pernambuco entrou com uma ação civil pública pedindo a remoção dos conteúdos e o bloqueio dos perfis. Na prática, isso fez com que ele perdesse as redes sociais principais. Antes disso, ele tinha números expressivos, cerca de 1,5 milhão de seguidores no TikTok, mais de 90 mil no Instagram. Só que, como já virou padrão em casos assim, ele reapareceu com novos perfis e rapidamente voltou a crescer, principalmente no TikTok, tá? Eu acredito que ele chegava, por conta dessas denúncias, por conta dessas polêmicas, a desativar perfil, voltar, enfim, né? O fato é que parece que hoje ele segue com as redes sociais, tá? Além disso, existe um pedido de indenização coletiva aí de cerca de 8,8 milhões de reais contra ele, relacionado a publicações consideradas discriminatórias e a incitação contra determinados grupos. O caso ainda está em andamento na justiça. Já o Vic, por sua vez, nega responsabilidade por parte dessas publicações. Segundo ele, algumas poderiam ter sido feitas por hackers ou até tiradas de contexto. Enquanto isso, também surgiu a preocupação de que ele pudesse deixar o país, algo que gerou revolta em algumas pessoas que acompanham o caso. Hoje, se os perfis que existem realmente forem dele, eu acredito até que sejam, porque no Instagram está até verificado, ele voltou então a se apresentar de outra forma, né, como católico, tradicionalista, psicanalista e até atleta de tiro desportivo. Ele tem postado conteúdos voltados à fé e recentemente afirmou que a sua saúde estaria debilitada, dizendo que faria exames neurológicos. No meio disso tudo, fez um pedido que chamou a atenção, né? Disse que caso alguma coisa aconteça com ele, não gostaria que a sua ex-esposa estivesse presente no velório. Por fim, ainda existem relatos da ex-sócia Daniele Fernandes, que afirma ter presenciado episódios de agressão dentro do ambiente onde funcionava o templo ocultista. Segundo ela, em uma dessas simulações chegou a se machucar ao tentar intervir. Essas acusações foram feitas publicamente, mas sempre negadas por Vic. E talvez o mais curioso de tudo isso seja o fato de que o próprio Vic já falou sobre as diferentes fases da vida dele, quase como se fossem versões distintas de uma mesma pessoa. E aí fica a reflexão: a gente está diante de alguém completamente instável ou de alguém que simplesmente escolhe seguir este caminho, né? No fim das contas, ao que parece, ele continua postando conteúdos e ainda acumula milhares de seguidores, o que levanta a dúvida incômoda de como esse tipo de pessoa consegue ainda atrair uma legião de idiotas.